Olá, amigos do Proseando nas Gerais, estamos começando mais um programa. Muito obrigado pela sua companhia aí. E hoje vou apresentar aqui meu convidado, é o secretário executivo do CIMANS, Luiz Lobo. Prazer ter você aqui conosco para bater uma prosa bacana. Eu que agradeço, né? Já há tempo que a gente tinha vontade de vir conhecer ao vivo o seu programa, né? E hoje tem essa oportunidade de a gente poder prosear um pouco, falar da nossa trajetória, da nossa vida e daquilo que nós estamos fazendo atualmente e aquilo que vivemos no passado aí, né? Recente. É o que o pessoal vai descobrir, um outro Luiz Vanderlei Santos Lobo. Como é que, quando, onde, como nasceu o Luiz Vanderlei Santos Lobo, que só depois virou só Luiz Lobo? O Luiz é um padrinho meu em Januária, né? Tinha um padrinho e em alguns municípios, assim, ainda hoje no interior, o padrinho tem um papel muito importante, né? Um segundo pai, né? Ou a madrinha, uma segunda mãe. E o Luiz foi uma homenagem ao meu padrinho, que meu pai tinha prometido a ele que ele ia ser compadre, né? E me batizar. Então, homenagem o Luiz ao meu padrinho e o Vanderlei, meu pai, que chamava Vanderlei Lobo, né? Então foi aí um casamento de Luiz Vanderlei, né? O Santos é de minha mãe, que normalmente sempre o sobrenome da mulher sempre foi mais desprezado. Não foi tão destacado, né? E o Lobo é do meu pai. Mais à frente acabou que eu fui trabalhando desde o início assinando Luiz Lobo e consolidou Luiz Lobo, mas com muito ciúme por parte da família quando eu tirei o Vanderlei, né? A aceitação não foi muito boa por parte da família, não. Imagino. Tem mais irmãos ou é só você? Somos 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres. Minha mãe era uma parideira, né? Trabalharam direitinho, né? 3 homens, 3 mulheres. A primeira faleceu, minha família é nordestina, né? Veio do Ceará. Vieram do Ceará. Fugindo da seca. Para cá ou? Para Januária. Para Januária, você nasceu em Januária. Eles vieram fugindo da seca naquele período assolando, como hoje também, assolando a região. Eles então, procurando uma outra saída, foram para Januária, né? Meu tio... minha tia, irmã do meu pai, tinha casado com um alemão. Né? Um alemão foi visitar o Ceará lá e... Se apaixonou. Numa fotografia lá de formatura de uma turma lá, ele olhou, gostou daquela mulher e foi lá no interior, lá em Aurora, no Ceará, no sertão cearense, buscá-la e querer conhecê-la, e lá casou. Meu avô autorizou o casamento. E eles, então, vieram morar em Januária, porque o irmão dele, que também era alemão, tinha ido para Januária para poder fundar a igreja. A Igreja Católica de Januária foi fundada pelos alemães. Durante muitos anos, os alemães dominaram. Interessante. E então, meu pai, assim, aproveitando que a irmã dele estava morando em Januária, foram para Januária também arriscar a vida, né? Saindo da seca nordestina. E para a beira do São Francisco. Beira do São Francisco, já que a notícia que tinha água, tinha um rio volumoso, com muita água, talvez lá poderia ter fartura, né? Sim, geralmente liga uma coisa com a outra. E foram para lá, e lá deu certo, né? Assim, estou lembrado que logo que meu pai chegou, tinha que procurar emprego, E eu fiquei pensando para conversar, tinha esquecido disso. Meu pai, logo que chegou em Januária tinha linha comercial de avião. Os aviões, naquele período, na década de 60, pousavam em Januária, todo dia tinha avião. É mesmo? E meu pai descobriu que poderia, então, fazer um serviço que era de fornecimento o que a gente, de serviço de bordo, hoje, que a gente chama dos aviões. Fazer o alimento, o avião, quando pousava, meu pai pegava uma Kombi, o aeroporto era próximo a Januária, 4, 5 quilômetros, mas era uma trajetória de terra para chegar no aeroporto, e levava o lanche para os passageiros, né? Então, meu pai, durante muito tempo, sobreviveu servindo alimentação. Fazendo serviço de bordo em Januária. E depois virou padeiro, junto com meu tio, que era alemão, tinha o domínio da culinária e o domínio do fazer o pão. Criaram a primeira padaria em Januária. E assim começou a nossa vida em Januária. Que maravilha! Que ano isso, mais ou menos? Meu pai chegou em Januária no final da década de 50, 59, e na década de 60, início da década de 60, eles criaram a primeira padaria de Januária, foi nossa, né? E a padaria foi importante para a minha trajetória como criança, né? Como é que você estava lá, acompanhava o serviço? Acompanhava, né? Mexia a na partir farinha daí, também? inclusive, foi a partir daí eu gosto de cozinhar, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Gosto de cozinhar, então desde pequeno eu fui criado dentro da padaria, com fartura, com guloseimas, e naquele período, final da década de 60, 70, né? Nasci,
Hoje nós temos uma fartura grande, você compra refrigerante, bala, pão, com muita facilidade, qualquer esquina tinha. Naquele período eram poucas as famílias e os lugares que tinham acesso a isso. Né? Era para você comer um chocolate, comer uma bala, um pão, um arroz com sorvete. Era difícil. Era difícil. Então, a padaria, por ser um lugar onde a gente tinha muito isso, né? Então era um lugar frequentar pelos amigos. Era né? um point. Então eu fazia amizade com facilidades. Eles gostavam de ir para lá, e lá ia encontrar a bala, o sorvete, o picolé, e ali era a fartura do dia a dia nossa ali. Né? E para fazer amizade, imagino o pessoal do Januário que acompanha o nosso programa aí pelo no site da TV Gerais, imagino que deva ter até medo, deu formação de quadrilha quando juntava a galera toda. Né? A minha mãe de vez em quando colocava para correr, porque o prejuízo era grande, né? A gente comia muito e brincava muito, então de vez em quando ela... Ser amigo do Luiz Lobo era vantagem, né? Era uma grande vantagem. Né? A padaria durante muitos anos, até os 15 anos, a gente teve padaria. Depois que meu pai deixou de ter a padaria. Né? Mas foi um período muito rico de minha vida, sabe? Foi um período muito rico e me ensinou muito, porque assim, foi desde esse período que eu comecei a pensar em ser empreendedor, de ganhar uma grana para ter uma graninha, juntar e trabalhar na padaria para ajudar. E além disso, ajudava ali, naquele período ali, não tinha ainda muito, por exemplo, eu lembro que não tinha muito fogão a gás, então as pessoas compravam muita lenha e a pessoa vinha, depositava a lenha na calçada e você tinha que pegar a lenha e levar para dentro de casa. E eu me prontificava a ajudar a carregar essa lenha dos vizinhos para dentro de casa. Ganhar umas moedinhas. Moedinha para poder juntar. E foi importante, porque esse dinheiro, né, teve uma coisa que foi importante na minha vida, que eu resolvi montar uma empresa circense. Mexer com circo. Olha... Né? Aí montei... Olha que já era para ter seguido a carreira circense. Aí montei o circo, as crianças, tal ali, os amigos, né, para fazer a apresentação de circo nas casas e também arrecadar um dinheiro com relação a isso. E dando um passo mais à frente, já de consolidar o empreendimento, eu fiquei sabendo de uma pessoa lá, de um empregado de um armazém, né, naquele período tinha muito armazém, não tinha supermercado. Que tinha de tudo, né? De tudo. Tinha um rapaz lá que ele era o administrador desse armazém, era empregado, não era o dono, mas era um empregado. E eu fui procurar ele pedindo para ele ajudar a controlar as finanças do circo, que começava a melhorar. Seu contador. O contador. E foi, assim, uma decepção, porque ele pegou o dinheiro e fugiu com o dinheiro. Pegou o dinheiro do circo. Né? Assaltado pelo contador. E ficamos revoltados, né? E juntamos lá a molecada e tal, e fomos para a porta lá do armazém protestar. Cobrar. E foi esse período que eu comecei a descobrir que eu tinha uma veia, né, voltada para essa capacidade de mobilizar, de discutir, de ter uma visão mais política de direito. Entendeu? Sim, liderança. Liderança. Fui para lá para poder mobilizar, mas não teve jeito. Não recebemos o dinheiro e o circo, então... Estou devendo até hoje. O circo, então, baixaram a lona. Acabou, assim, rapidamente. E na escola? Você tinha, antes disso, eu queria... Estava pegando o gancho, você estava contando aí. Você sonhava em ser o quê quando crescer? Era uma coisa nessa linha de empreendedorismo, não? Na escola, assim, eu sempre fui muito dedicado, né, assim, a estudar, tal. Eu era muito comportado, né, assim, eu sempre fui muito tímido, recatado, né, era um dos primeiros da fila lá. Envergonhado, tinha vergonha, assim, com 14, 15 anos, ia nas festinhas, tinha muita vergonha de abordar as meninas, chamar para dançar, mas não tinha vergonha para outras coisas, por exemplo, para as atividades no circo. Se tivesse um tijolo, subia, fazia discurso, né? Mas essa abordagem que era com as meninas, assim, era terrível, né? Então, era um garoto muito quieto e nunca dei trabalho para meus pais com relação a isso. Então, estudava, né? E a vontade minha era, na época, era ser veterinário. Meu pai mexia também com roça, com fazenda, e morava no beira de rio. O sonho era de seguir um pouco essa carreira voltado mais para a agricultura, essa área rural e tal, né? E acabou depois mudamos para outra coisa. Completamente diferente. Né? Mas influenciou, porque eu tenho uma relação hoje muito forte, telúrica, com essa questão rural, com a roça, né? com cachoeira, com rio. Até hoje, eu volto para matar a saudade. Falando nisso, eu ia perguntar, como é que é hoje a sua relação com o Januária? Há
10 anos atrás, eu tinha uma relação mais forte ainda, né? Mas minha família, aos poucos, foi saindo de lá, vindo para Montes Claros, foi consolidando. Minha mãe veio e alguns meus irmãos vieram também, e só ficou um irmão meu em Januária. Então, a gente diminuiu muito ainda. Mas eu vou muito aí, eu gosto muito de ir lá para Pandeiros, né? Que é um balneário perto de Januária, eu gosto de ir para lá para tomar uns banhos de cachoeira. Uma delícia, né, lá conheço. E tomar banho no rio, e rever alguns amigos, né? Tomar uma boa cachaça, comer um bom peixe lá na beira. Então eu tenho uma relação muito boa com Januária, muito forte, né? Ela marcou muito na minha vida. Né? Amigos desse período de infância, ainda tem essa amizade, ligação com esses amigos até hoje? Tem. Eu sempre fui assim, eu nunca tive aquelas amizades profundas, né? Assim, de aqueles amigos. Os parceiros. As minhas relações, eu tenho muitos amigos, né? Até hoje, em Januária, em Belo Horizonte, também onde eu morei, aqui em Montes Claros, mas acho que muito esse meu jeito de ser, né? Ser mais recatado, mais caseiro. As minhas relações são muito assim, de ir lá, né? Almoçar, jantar, ou tomar, né? uma cerveja, bater um papo e tal. Mas aquela relação muito próxima, brincada, eu não tenho, né? Mas quando eu vou a Januária, eu sempre encontro com os amigos, a gente mata a saudade, né? E um dia desse, até indo lá, estava lá na praia, lá em Januária, no mês de julho, que tem a praia lá. Tem a praiona. Comendo um peixe, tomando cerveja, encontrei com um amigo e conversar. Quando a gente encontrava, quando eu ia lá na adolescência, a gente acabava conversando, era sobre as meninas, sobre as coisas, sobre as festas e tal. Encontramos lá recentemente, ele estava com problema lá de coluna, veio perguntar, eu também tenho problema de coluna, veio perguntar qual era o remédio que eu estava tomando para a coluna, né, que ele também queria tomar. Eu falei, engraçado, né? Há pouco tempo atrás a gente discutia, era as festas, as meninas, então hoje nós estamos aqui trocando figurinha de remédio para a coluna. Nós estamos Isso é assunto de velho. Vamos mudar a conversa aqui, conversar de outras coisas mais agradáveis. Melhor do que recordações da infância, é melhor. É melhor, né? Eu ia perguntar se era paquerador na época de adolescência, mas você já puxou que era mais tímido. Quando que conseguiu quebrar isso aí para arrumar a primeira namorada? Essa questão foi interessante porque eu tive as namoradinhas e tal, mas quando eu cheguei 17, 18 anos lá, que não era comum, eu conheci uma profissional, uma engenheira civil que chegou em Januária para fazer o projeto não de calçamento, de drenagem e tal, né, a parte fluvial da cidade. Eu conheci e começamos a namorar. Só que eu tinha 17 anos e ela já tinha 30 anos. Imaginei, porque já era profissional. Hoje até é mais tranquilo, né, de aceitar essa diferença de idade e tal. Mas naquele período foi né, uma revolução. A minha família não aceitou tal. Mas foi extremamente importante, porque aí ela foi embora, nós namoramos, ela foi embora, e foi um momento importante de reafirmação, porque você imagina um garoto de 16 para 17 anos namorando uma garota, né? A moral com as meninas da idade foi lá em cima, tal, né? Ela tinha carro, né? Ninguém tinha carro, ela com carro, rodando a cidade e tal. E aquilo lá acabou que me ajudou a amadurecer muito rapidamente do ponto de vista de experiência, e ela foi embora, e ao ir embora foi um determinante para que me motivasse a pensar em ir para outras áreas, de estudar, buscar outros caminhos. Sair de Januária. Mas esse namoro com 16 anos foi uma confusão no período. Minha família quase que... né? Que te deserdou. Mas eu imagino que deve ter sido um período... Realmente, para quem era tímido e não tinha de uma hora para outra, parece. De uma hora para outra, você namorar uma mulher de 11 anos, 12, 15 anos mais velha, né? Você chutando alto. Foi aí que você, em seguida, foi para Belo Horizonte? Ou como é que você amadureceu essa ideia de, ali pelos 20, se mandar para a capital? Começou a dar vontade com essas relações que eu estabeleci com a idade, né? Muito novo. Começou a perceber que eu poderia buscar outros sonhos, outras formas de vida que Januária naquele momento não oferecia. Então foi quando minha família, foi um período também, minha família
Ela, quando chegou do Ceará, com uma situação financeira muito difícil, depois consolidou padaria, meu pai, né, ganhou muito dinheiro, e depois um período de crise normalmente financeira na família, e que a vontade de estudar, não conseguia pagar os estudos. Eu falei assim, vamos embora em busca de condições para poder estudar. Quase que a mesma condição do meu pai de sair do Ceará como retirante. Você se retirou para BH. Eu lembro de minha mãe, né, me ajudando a fazer a malinha, chorando, né? E eu fui para Belo Horizonte com a cara e a coragem, sem lugar para morar, sem, né, emprego nem nada. Rapaz, e como é que foi chegar na cidade? Como é que você se virou lá? Fui morar numa pensão em Belo Horizonte, né? Uma pensão, morando numa pensão. Depois surgiu uma república de um pessoal de Januária também, que tinha uma república. Fui morar com eles e fui procurar emprego, né, de qualquer forma. Tinha que se sustentar, né? Se sustentar. E a dificuldade, fui trabalhar numa igreja Seixo Noé, para poder ajudar a limpar a igreja, a organizar a igreja. Depois eu fui trabalhar também como faxineiro numa empresa, numa fábrica que era de tecido. Fiquei um mês só, eles falaram que eu não tinha jeito para faxineiro, me demitiu, cheguei em casa chorando lá no pensionato, não é possível, nem para faxineiro. Nem para limpar as coisas eu faço. Né? E fui, então, foi aparecendo, né, condições, trabalhar no escritório de contabilidade e tal, e chegou a um ponto que eu não conseguia sobreviver em Belo Horizonte. E bati de volta para Januária. Com muita tristeza, cheguei em Januária, né, aquela situação não me adaptava mais, porque... Estava acostumado com a grande cidade, né? E voltar para casa, morar com os pais, já tinha tido uma experiência dessa autonomia. Da né? autonomia. Da autonomia, então... Aí resolvi voltar para Belo Horizonte de novo. E conheci um amigo de meu pai lá em Januária, que falou, não, você vai que eu vou te arrumar um emprego no banco. E arrumei um emprego num banco lá. Lá em Januária? Lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte? Voltei para Belo Horizonte, fui trabalhar no banco, voltei para lá, arrumei um emprego no banco, chamava BCN, Banco de Crédito Nacional, até acabou esse banco. E fui trabalhar nesse banco e lá o banco me ajudou a organizar financeiramente e também do ponto de vista da vida, né? O banco tem um regime próprio, né? É uma coisa muito mais regrada, muita pressão, trabalha em cima de metas, né? Isso me ajudou a organizar mais a vida e ali foi um passo. Aí eu comecei a estudar para fazer vestibular, fui fazer um curso, passei no curso de Serviço Social para ser profissional de Serviço Social e o Serviço Social foi um momento importante na minha vida. Né? Depois do intervalo, eu vou contar para vocês o que esse direcionamento para o serviço social e direito tem a ver com a Montes Clarence, ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Conto para vocês daqui a pouco, depois do intervalo. Segura aí.